Olá, meus irmãos e amigos, estamos aqui para esse momento peculiar, esse momento, não digo o melhor de todos, o do dia, mas um momento muito importante de todos aqueles que você tem ao longo do seu dia, é quando você para meditar na palavra de Deus, para considerar aquilo que Deus tem para a sua vida. Algumas pessoas dizem, poxa, mas uma reflexão de 30 minutos é muito tempo, às vezes chega a 31 minutos, 32, é muito tempo. Pois é muito tempo se você compara com outras coisas que você faz. A pergunta é o que você faz nesses outros momentos do seu dia. Até porque tempo é uma questão não de quantidade, mas de valor. Isso que é mais importante. O que você considera de importante a essa coisa você vai se dedicar. Cristo foi muito claro quando falou em Mateus capítulo 6, verso 21. Pois onde estiver o teu coração, ou melhor, onde estiver o teu tesouro, ali estará o teu coração. Então, nessa vida muito corrida da nossa vida, essa vida muito dinâmica, muito célere, né? O símbolo do acelera está aí presente no dia a dia da nossa vida. As pessoas estão aceleradas, ou melhor, estão acelerando, já que o que ela vê de célere é lento. Só que ela não está percebendo, como diz Eclesiastes, que muitas vezes está correndo atrás do vento. E sabe o que significa correr atrás do vento? Tenta segurar o vento na sua mão, tenta guardá-lo em algum lugar precioso como um cofre. Não dá. É guardar o nada. Então tem gente correndo atrás do nada, se dedicando ao nada, gastando muito tempo, muito recurso ao nada. E quanto à palavra de Deus, não é perda de tempo. O que está acontecendo é que nós estamos comparando o tempo que dedicamos a Deus com o tempo que dedicamos às outras coisas. E o pior, algumas pessoas acham que é mais importante uma coisa do que a outra. E não é assim. Eu creio que tudo é importante, mas dentre as coisas importantes estão aquelas que são essenciais, que são prioritárias. E buscar o reino de Deus, meu querido, minha querida, é essencial, é prioritário. Lembra que Cristo falou em Mateus capítulo 6, verso 33? Mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e toda a sua justiça, e essas coisas que vocês procuram, vocês vão encontrar. O Senhor dará. Então, não é perda de tempo. Considere esse tempo muito particular. Gosto muito daquele exemplo de Daniel no capítulo 6. Ele era um dos 3 líderes que tinham sobre sua responsabilidade 120 líderes. Ou seja, ele era o gestor ou compunha a equipe de gestores dos gestores. Ele fazia parte de um grupo seleto de pessoas que lideravam 120 líderes, que estes, por sua vez, lideravam as províncias do império dos Medos e Persas. O rei Dario colocou Daniel e mais 2 nessa responsabilidade. E diz mais a Bíblia, Dario intentou e verbalizou o desejo de colocar Daniel sobre o chefe de todos. E isso fez com que o ciúme, a inveja, permeassem o coração dos outros colegas de Daniel, e eles arquitetaram um plano não só para afastar Daniel da possibilidade de ser promovido, mas de eliminar Daniel da vida deles. É claro que isso daria outro sermão, mas só para resumir, a Bíblia fala que a proposta daqueles homens foi o seguinte: vamos induzir Dario a lançar um decreto proibindo que durante 30 dias qualquer um da província do império venha adorar, ou venha orar, ou venha clamar a qualquer outra pessoa que não ao rei Dario. A nenhum Deus, a nenhuma outra pessoa, só ao rei Dario. E o rei Dario, não sabendo quais eram as más intenções, baixou o decreto, assinou e disse: olha, está posto. Se alguém adorar ou fazer alguma prece, alguma oração a algum Deus ou qualquer outra pessoa que não seja a mim, vai ser jogado aos leões. Não deu outra. A Bíblia fala que Daniel orava 3 vezes ao dia.
Ou seja, ele era um funcionário num cargo de confiança, ele tinha grandes responsabilidades, mas ele não abria mão de 3 vezes ao longo do dia, de orar ao Senhor. Tem gente que diz, não tenho orado muito porque estou sem tempo. Tá, vai ver o que vai acontecer. Se você não para se alimentar ao longo do dia, como o seu corpo vai se enfraquecer e como vai reclamar realmente a falta de nutrição. Assim acontece com a sua alma, assim acontece com a sua fé. Se você não se dedicar, não se alimentar da palavra de Deus, vai acontecer que chegará um momento em que você está tão fragilizado, tão fraco, que não saberá dizer não para as coisas deste mundo. É por essa razão que a gente tem que buscar a Deus. As tentações vêm diária e constantemente. Você tem que se fortalecer no Senhor. Com essa palavra inicial, voltemos-nos para o Salmo número 88, esse Salmo que mostra uma densidade de sofrimento na alma, de dor realmente no coração deste escritor, que, segundo aqui, o título era um poema do Ezraíta Emã. Emã, portanto, é um dos tantos escritores dos Salmos. Não sei se ele escreveu só este Salmo, a gente vai ver, mas esse é o primeiro dessa listagem que ele aparece. Mas o que temos a aprender com o Salmo número 88? Começa assim o Salmo. Ó Senhor, Deus que me salva, a ti clamo dia e noite. Essa expressão, clamar dia e noite, sim dizer que é alguém que passa o dia inteiro no momento de grande clamor ao Senhor. Se alguém passa dia e noite clamando, significa dizer que ele passa dia e noite sofrendo. Sabe, você já ouviu aquela história de que tem fulano que não para de chorar, que chora dia e noite? O choro, na verdade, sim dizer dor, seja física ou seja na alma, ou em ambas. O fato é que se alguém chora dia e noite, é porque dia e noite está sofrendo. E aqui no Salmo, ele clama dia e noite. Então, se ele clama dia e noite, está buscando a Deus. E se está buscando dia e noite, é porque algum sofrimento ele estava passando. E é interessante no versículo 2 do Salmo 88 o seguinte: que a minha oração chegue diante de ti, inclina os teus ouvidos ao meu clamor. Palavras semelhantes aos dos outros salmistas, que quando diz Deus me ouça, Deus me responda, Deus escuta a minha voz, não há uma dúvida que Deus está ouvindo, mas é o desejo de obter a resposta de Deus. E quando ele fala que a minha oração chega a ti, aqui já é também a questão da percepção, da maneira como ele estava entendendo. Às vezes a gente ora e a gente tem a impressão de que a oração não passou do teto. Mas por quê? O problema não está em Deus, o problema está em nós. Porque a Bíblia diz lá em alguns textos que, no caso do marido que não trata bem a sua esposa, aí é uma palavra para você, marido. Se você ler 1 Pedro capítulo 3, a Bíblia fala que se o marido não trata de forma digna a sua esposa como vaso mais frágil, as suas orações não serão respondidas, não passarão do teto, na linguagem coloquial aqui. Isso quer dizer que muita gente ora, mas Deus não ouve. Não é o problema em Deus, mas é que está no coração da pessoa. Lembra de Lucas capítulo 18, quando Cristo contou a parábola do fariseu e do publicano? O fariseu orava para si mesmo. Ele falava querendo falar com Deus, mas o seu coração era tão orgulhoso, tão presunçoso, que a sua oração não passou do seu coração. Ou melhor, não passou da sua boca. Ele falou, porém Deus não o escutou. Por quê? Estava com um coração realmente distante de Deus. Aqui no caso, o salmista está dizendo que Deus ouça a minha oração. Mas é por causa da compreensão. Diante do problema que ele estava enfrentando, ele supunha de que Deus não estava escutando e por esse motivo não havia resposta. Mas era a compreensão dele. E continua no Salmo, no versículo 3 do Salmo 88. Tenho sofrido tanto que a minha vida está à beira da sepultura. A palavra sepultura aqui é uma palavra que significa Sheol, né? Lugar de morte. Ou seja, ele estava enfrentando uma situação
que na compreensão dele estava com o pé realmente diante da morte, estava se aproximando da morte, o que gera aqui uma aflição, uma dor. Meu querido, ninguém se preocupa com a eternidade quando tudo vai bem. A princípio é assim. Eu me lembro de um colega meu que era seminarista, eu me formei no Seminário Batista Sul do Brasil, na Tijuca, e um dia ele falou assim para mim: Clark, eu fiquei chocado, eu fiquei boquiaberto. Mas com o quê? Não entendi nada, rapaz. Eu convidei, escuta só o que ele falou, convidei uma pessoa para ir comigo para o culto de quarta-feira na igreja tal, e ele disse: para que igreja? Para que oração? Eu falei: mas vamos orar, rapaz. Não. Ele disse: eu não preciso de igreja nem de oração. Mas por que não? Tenho um bom emprego, moro num bom apartamento, tenho um carro e tenho uma namorada. Para que orar? Para que ler a Bíblia? Para que igreja? Não preciso. Geralmente é assim. A pessoa tem um bom emprego, tem dinheiro, tem carro, tem família, tem coisas. Então, na visão dela, ela não precisa de Deus. Mas é uma visão errada. Jó tinha uma excelente empresa, ele era o homem mais rico da região, ele era uma pessoa que tinha uma família extraordinária, um homem que não tinha realmente mais o que almejar. Ele tinha de tudo do melhor. Mas diz a Bíblia, ele era um homem íntegro, um homem que temia Deus, que buscava o Senhor. Então não é o fato de ter riqueza que te leva a se afastar de Deus, e nem a pobreza que te leva a desistir de Deus. É o seu coração temente a Deus que fará com que você, seja na riqueza ou na pobreza, seja na doença ou na saúde, em qualquer circunstância, que você se mantenha com Deus. O salmista diz: Senhor, eu estou à beira da morte. E ele ora a Deus, ele busca a Deus. Mas é interessante que ele continua: sou contado entre os que descem a cova, sou como um homem que já não tem forças. Você imagina o drama dessa pessoa, que estava em dúvidas quanto se Deus iria ouvir a oração dele, que estava numa questão na iminência da morte, e que estava já sem forças para lutar com aquelas circunstâncias adversas. Como é que fica uma pessoa dessa? Como é que fica alguém que está numa situação dessa? Você já passou por isso? Então você tem ideia, se não passou, lendo esse salmo. E aqui no verso 5 ele continua nessa linguagem mórbida. Ele diz assim: fui colocado junto aos mortos, sou como os cadáveres que jazem no túmulo, dos quais já não te lembras, pois foram tirados da tua mão. Então veja a gravidade do problema dele, expressa em palavras que vão se aprofundando. Eu estou como os que descem a cova. Eu estou no meio dos mortos. Senhor, já morri. Para esse homem, o desespero é grande. Esse homem está vivendo um momento crítico na sua vida emocional. Talvez uma depressão, seja ela motivada por alguma perda, seja ela provocada por alguma incapacidade, seja ela causada por alguma frustração. O fato é que ele está vivendo um momento de profunda depressão. Alguém que está já desistindo da vida. E há pessoas assim, que ao olharem para as circunstâncias, ao perceber as coisas ruins que acontecem ao seu redor, então já não vê perspectivas de mudança para melhor, de realmente reversão desse quadro crítico. Mas ele continua aqui no verso 6 do Salmo 88. Puseste-me na cova mais profunda, na escuridão das profundezas. Veja como está. É até difícil conversar com uma pessoa que está com uma visão tão pessimista da vida. Mas aqui, mais do que uma visão pessimista, porque a visão pessimista é assim, não esperar nada de melhor. Mais do que uma visão pessimista, ele está demonstrando uma visão de uma realidade muito dramática. E há pessoas assim. Mas uma coisa maravilhosa nesse texto, sabe o que é? É que apesar de todo sentimento de depressão, de angústia, de peso da morte, de não ser ouvido por Deus, ele está orando a Deus, ele está buscando a Deus. Isso que eu acho extraordinário na Bíblia, porque a Bíblia não apresenta super-heróis e nem mostra pessoas com falhas. A Bíblia apresenta pessoas que foram
verdadeiras e autênticas em suas falas diante de Deus. E aí vem uma recomendação para você: fale com Deus. Fale com Deus a realidade que o cerca. Fale com Deus dos sentimentos que você tem diante dessa realidade. Mas fale. Freud descobriu, através dos seus experimentos, de seus cuidados para com os pacientes, ele descobriu como é importante falar da dor. A psicanálise está para isso. A psicanálise parte desse princípio de que, falando sobre o problema, você tem um comportamento diferente diante dele. Por isso que é importante falar com o pai, com a mãe, falar com a família, mas buscar uma ajuda profissional para que essa pessoa, com capacitação, com habilidade, com capacidade, possa escutar e ajudá-lo a ter um direcionamento para a sua vida. Por isso que é importante falar. O salmista resolveu falar com Deus, abriu seu coração para Deus. É interessante que diz assim no verso 7, tua ira sobre mim, tua ira pesa sobre mim, com todas as tuas ondas me afligiste. Afastaste de mim os meus melhores amigos e me tornaste repugnante para eles. Estou como um preso que não pode fugir. São duas situações diferentes, ou três aqui apresentadas nesses dois versículos 7 e 8. Na primeira parte desse texto, do verso 7, ele fala: tua ira pesa sobre mim. O salmista, de alguma forma, encontrou ou percebeu que todo o seu sofrimento, a questão de não ter resposta de Deus, a questão de estar se vendo diante da morte, de ter um peso de Deus está me castigando. A ira de Deus está sobre mim porque alguma coisa eu fiz que instigou Deus a pesar a sua mão sobre mim. Porque naquela época, na época dos escritores do Velho Testamento, principalmente os escritores antes do cativeiro, eles acreditavam que tudo, de bom e ruim, de bom ou ruim, tinha como causa o próprio Deus. É por isso que em 1 Samuel, capítulos 15, por ali, você vai encontrar, ou 14, 15, vai encontrar aquela fala de que um espírito mau da parte de Deus atormentava Saul. Já no primeiro livro de Crônicas, que aborda o mesmo tema, a Bíblia diz que um espírito maligno atormentava Saul. Mas por quê? Porque 1 Samuel, como também o segundo livro, 1 e 2 Reis, foram escritos antes do cativeiro. Já 1 e 2 Crônicas foram escritos depois do cativeiro. Então, à medida que a comunhão deles com Deus, à medida que eles se aprofundavam em sua intimidade com Deus, eles vão entendendo que Deus é soberano, sim, mas que existem as ações malignas que não partem de Deus, mas do diabo, que atua para realmente afligir o ser humano. Então, não é à toa que a esterilidade, por exemplo, no primeiro livro de Samuel, é atribuída a Deus, porque diz, Deus fez com que eu fosse estéril, na linguagem lá de Ana, a esposa de Eucana. Mas a partir do cativeiro, eles entendem que Deus existe, mas que o diabo atua. E então um espírito maligno atormentava Saul. Davi então cantava e aquilo então trazia uma amenização do sofrimento. Talvez tenha surgido aí a musicoterapia, fazendo aqui uma brincadeira com o texto. O fato é que o salmista aqui diz: a tua ira pesa sobre mim, ou seja, ele atribui a Deus a causa de todo o seu sofrimento, ou melhor, ele atribui a ação de Deus, a ira de Deus, realmente como a causa do seu sofrimento. E no verso seguinte ele diz assim: afastaste de mim os meus melhores amigos e me tornaste repugnantes, ou me tornaste repugnante para eles, ou seja, estou só. Então, além de ter uma crise de depressão, de sentimento de morte, esse salmista se considerava alijado de uma convivência social, distanciado dos seus amigos, em função dos problemas que ele estava sofrendo. Ou seja, Deus me tornou repugnante para os meus amigos. Nem os meus amigos
realmente querem mais estar comigo. Imagine como está um homem desse. E aí no verso 9 ele completa: estou preso, verso 8 e verso 9. Estou preso, estou como um preso que não pode fugir. Minhas vistas já estão fracas de tristeza. Então aqui havia uma somatização daquilo que era o seu sofrimento emocional. A ciência já descobriu que existem doenças que são a somatização, ou que se manifestam, ou que são manifestações de problemas emocionais. Nem toda doença física tem uma causa emocional, mas alguns problemas emocionais têm provocação ou são a causa de problemas físicos. Quem vai diagnosticar isso são os profissionais da saúde, tanto mental quanto da saúde física, mas os profissionais da saúde mental têm capacidade de descobrir se aquilo que aflige o corpo tem a sua origem na parte emocional. Nada de autodiagnóstico e nem de querer buscar uma automedicação. Tem que ser com um profissional capacitado. E é interessante, ainda no versículo 9 do Salmo 88. A ti, Senhor, clamo cada dia, a ti ergo as minhas mãos. Olha só que interessante, eu tinha falado e aqui se repete. Ele, mesmo todo sofrido, afligido, angustiado, deprimido, e diz: a ti, Senhor, clamo cada dia, a ti ergo as minhas mãos. Se você ler Isaías capítulo 6, versículo 1, a Bíblia diz: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor. Como assim? Uzias foi um dos mais reinos longevos de Israel. Ele reinou por mais de 50 anos. E Isaías, segundo alguns estudiosos, era da família real. Ele era da nobreza. Pois bem, quando morreu o rei Uzias, houve uma comoção nacional. E isso abalou naturalmente Isaías. E naquele ano de perda, de luto, de dor e sofrimento, ele foi à casa de Deus e teve um encontro maravilhoso com Deus. Isso quer dizer que você, mesmo com dor, com perda, com tristeza, com sofrimento, não deixe de clamar ao Senhor, porque Deus age em todo o tempo Deus age. E aí diz aqui no verso 11 do texto do Salmo 88, verso 11. O verso 10 diz assim: acaso mostras as tuas maravilhas aos mortos? Acaso os mortos se levantam e te louvam? E então o salmista está falando de uma coisa verdadeira. Ele não está falando que não existe vida após a morte, nada a ver. Ele está falando da morte em relação aos vivos. A vida continua depois da morte. Porque Deus mesmo falou para Moisés: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Abraão, Isaac e Jacó já eram mortos há mais de 500 anos em relação a Moisés. Porém, Abraão, Isaac e Jacó estavam vivos na presença de Deus. Então, quando ele diz assim: os mortos não te louvam, está dizendo o seguinte: para os que estão vivos, os mortos não fazem nada. Eles não interagem, eles não podem fazer mais coisa alguma. Depois que morre, cessa a vida aqui na terra. Então, meu amigo, eu aqui recomendo: ame enquanto você tem vida. Perdoe enquanto você tem vida. Aceite o perdão enquanto você tem vida. Realmente, reconcilie-se enquanto você tem vida. Se arrependa enquanto você tem vida. Busque a Deus enquanto você tem vida. Depois que você morrer, nada mais você, nem qualquer outra pessoa poderá fazer por você. É agora. E ele continua no verso 11. Será que o teu amor é anunciado no túmulo e a tua fidelidade no abismo da morte? Acaso são conhecidas as tuas maravilhas na região das trevas e os teus feitos de justiça na terra do esquecimento? Ou seja, numa comparação, vá ao cemitério. Não espere o dia 2 de novembro, não. Vá em qualquer dia ao cemitério. Num horário em que não tenha mais ninguém além de você e os coveiros. Você vai perceber um silêncio. Você vai perceber que não há uma ação a não ser dos vivos, porque todos os mortos silenciaram a sua voz e não há comunicação alguma. Eu gostaria que você lesse Eclesiastes do capítulo 1 ao capítulo 12.
e você vai ver que o livro, o escritor Salomão, fala da morte em relação aos vivos, que os mortos não fazem nada. É tudo igual. Para o morto, o cemitério, todos os ricos e pobres, doutos e ignorantes, os que muito têm, os que pouco têm, os que muito fazem, pouco fazem, os que já morreram, estão sem vida neste mundo. Não fazem nada. Mas cada um estará prestando conta da sua vida diante de Deus após a morte. Porque a Bíblia diz em Hebreus 9, 27, assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Leia Lucas capítulo 16, que fala do rico e do Lázaro. Ambos morreram. Lázaro foi para o céu, o rico para o inferno. Mas eles tinham consciência da vida após a morte. Então, enquanto você tem vida aqui na terra, busca Deus, se arrependa e crê no Senhor. E é interessante aqui no verso 13 do Salmo 88. Mas eu, Senhor, a ti clamo por socorro. Já de manhã a minha oração chega à tua presença. Ou seja, voltando àquela questão desse tempo, dia e noite eu clamo. E ele diz, desde amanhã cedo eu clamo. Quem está no hospital com dor, não tem hora para chorar e clama toda hora. Quem está com dor na alma, clama toda hora. E se você está enfrentando alguma dificuldade, não cesse de clamar ao Senhor constantemente, porque Deus vai ouvir. Aqui no versículo 14 do Salmo 88, o salmista diz, por que, Senhor, me rejeitas e escondes de mim o teu rosto? Ou seja, aquele sentimento de que Deus não respondeu a oração. Você já passou por isso? Que você orou uma vez, 2 vezes, ao longo do dia, 7 dias na semana, já orou semanas ao longo de um mês, já tem orado vários meses ao longo do ano, já perdeu a conta de quantos anos você está pedindo a Deus por uma ação, e aí você tem a desconfiança de que Deus não está respondendo. Pois é, Deus não se antecipa e nem se atrasa, Ele responde no tempo certo. Então aguarde. O salmista estava supondo de que Deus não teria respondido a oração dele. Mas ainda que houvesse dúvidas, ele continuou orando ao Senhor. E se aproximando do final do Salmo, no verso 15, ele fala o seguinte, desde moço tenho sofrido e ando perto da morte. Os teus terrores levaram-me ao desespero. Lembra que eu falei de anos orando? Eles, desde a minha juventude, que tenho enfrentado isso. Eu não sei qual era a idade de Emã, o escritor do Salmo 88, mas já há longo tempo que ele vinha clamando a Deus. Mas o importante é que ele não parou de orar, ele não parou de suplicar. Se você ler Lucas capítulo 2, a Bíblia fala de Simeão. Simeão era um ancião, ele já era idoso. Quando ele entrou no templo de Jerusalém, ele viu lá o bebê Jesus com 8 dias de nascido, José e Maria apresentando aquele menino ao Senhor. Os cristãos não batizam bebês. De acordo com a Bíblia, os bebês são apresentados porque o bebê não tem ainda a capacidade de escolha. E Jesus foi apresentado numa expressão de gratidão e de consagração dos pais ao seu filho na presença de Deus. E Simeão disse, Senhor, despede agora o teu servo, porque eu vi a salvação. Porque a Bíblia diz que ele tinha crido que ele não iria morrer antes de ver a glória do Senhor, a salvação de Deus para o mundo. E ele viu Jesus recém-nascido com 8 dias de vida. Ana, que era uma anciã de mais de 80 anos, ela era uma serva de Deus, ela era viúva, mas ela não deixava de buscar a Deus. E diz a Bíblia que ela já é uma anciã, ela disse, Senhor, agora eu vi a salvação que tu tens. Ela pegou o recém-nascido Jesus nos seus braços e disse, este é o Salvador do mundo. Que coisa! Então não desista de orar. No verso final, ou no antepenúltimo verso, diz assim do Salmo 88. Sobre mim se abateu a tua ira, os pavores que me causas me destruíram. Cercaram, ou melhor, cercam-me o dia todo como uma inundação, envolvem-me por completo. O salmista descreve o seu sofrimento e ele termina o Salmo 88 dizendo no verso 18, tiraste-me de mim os meus amigos e os meus companheiros, as trevas são a minha única companhia. É interessante
O Salmo 88 começou com dor e sofrimento de alguém clamando dia e noite ao Senhor. E o Salmo termina sem a descrição do resultado dessa vida de oração. É um dos poucos salmos em que não há uma declaração final que demonstre gratidão, louvor e adoração ao Senhor. Apenas a descrição de um sofrimento que continua. Mas é interessante nós sabermos que não são as circunstâncias que determinam a nossa fé, mas é a nossa fé que nos habilita e nos capacita a lidar com as circunstâncias. Ainda que não apresentasse uma resposta de Deus para com a sua dor, o salmo termina o salmista falando com Deus e ele expressando a sua oração ao Senhor. Não deixe de orar, não deixe de buscar a Deus, porque Deus tem para você a resposta segundo a boa, agradável e perfeita vontade dele. Que Deus te abençoe e continue clamando ao Senhor, o Senhor Jesus, Senhor e Salvador de todo aquele que nele crê, hoje e para todos sempre. Amém e amém.